Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Deus, em sua soberana graça, nos deu a oportunidade, nós estamos de volta, apresentando mais um programa de fé, Fé Perfeita. Por falar nisso, nós estamos 24 horas no ar, através da TV Fé Perfeita, www.feperfeita.org.br, dando a oportunidade ao povo em geral de acompanhar cultos, programas televisivos, também entrevistas, hinos e levar para dentro da sua casa realmente uma atmosfera espiritual. Ao amigo telespectador que nesta hora para e dedica um tempo para que junto possamos meditar na palavra de Deus, a minha palavra é muito obrigado e Deus te abençoe. Quero tomar como base na meditação deste programa o Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 24. Eu sou muito parado e observador daquilo que está escrito aqui neste Evangelho, neste capítulo com especialidade do Evangelho de São Mateus. Gosto muito porque neste capítulo nós temos aqui um retrato de toda a Bíblia Sagrada, de toda a história da humanidade, de todo o tempo em que o homem palmilhou aqui na Terra. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século ou do fim do mundo? Meu irmão e meu amigo telespectador, aqui temos um fato que aconteceu no dia 4 de abril do ano 30, pela manhã. E aqui nós temos, de primeira mão, a aparência clara de quanta fé os discípulos colocavam no templo, na religião judaica daqueles dias. Isto não é de se estranhar, porque até hoje nós encontramos que a grande maioria da população tem uma fé induzida à igreja, não a Cristo, não à palavra. As pessoas acreditam firmemente em suas igrejas ou em seus líderes. Pouca é a fé que se deposita naquilo que a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, diz.
Se nós observarmos, nós estamos aqui falando de um templo. A história do templo é a seguinte, do templo, desta edificação. Nós temos aqui um templo que havia sido reconstruído por Herodes, porque havia sido destruído na diáspora que aconteceu quando os judeus foram levados para a Babilônia, depois restaurado por Esdras, depois destruído pelos gregos. E nós temos a edificação original do templo que foi feita por Salomão. Antes do templo, nós vamos ter o tabernáculo, que era uma tenda edificada por madeiras e coberta com peles de animais. Mas quando nós olhamos a Bíblia, nós estamos aqui olhando a história de um templo, de uma edificação, de uma igreja. Mas quando nós olhamos a Bíblia, nós encontramos no seu primeiro livro, logo no capítulo 4 do livro de Gênesis, quando nós temos na terra o aparecimento dos primeiros descendentes de Adão e Eva. Estou falando de Caim e Abel. Nestes dois personagens, nós temos claramente aqui o início de duas vinhas, de dois lados da religião. Nós vamos ter aqui uma religião falsa e vamos ter também uma religião verdadeira. Isto é a beleza de como a Bíblia foi escrita. Eu disse, repito, para quem quiser, que a Bíblia é o livro de maior dificuldade para a compreensão. Não se entende a Bíblia apenas lendo aquilo que nela está contido. Se necessita de muito mais, se necessita da intervenção sobrenatural do Espírito Santo para revelar aquilo que está em sombras, em tipos, em metáforas, em parábolas e em figuras. Caso contrário, você verá apenas os relatos históricos dos acontecimentos e não perceberá que por trás daquele relato há um fato profético enrustido. Por trás de cada relato bíblico há uma razão porque aquilo foi escolhido e porque aquilo está ali. Quando nós falamos de religião, nós encontramos que ela inicia na queda do homem em Gênesis no capítulo 3. Depois nós vamos falar em igreja, nós vamos ver duas iniciando no capítulo 4. Mas vamos voltar ao capítulo 3, quando Deus colocou Adão e Eva em carne, quando houve a queda, quando então o homem tentou justificar-se diante de Deus os seus desmandos, a sua desobediência. E quando ele o fez, ele tomou para si uma folha e fez uma cobertura. Esta é a palavra religião, quer dizer cobertura. Então, na verdade, o Adão fez com uma folha de figueira para si e para sua companheira. Deus não admitiu. Disse, não é a religião do homem. Não é a maneira que o homem quer justificar-se, não é a maneira que o homem quer se cobrir, não é a maneira que o homem quer fazer e mostrar que está bem. Porque você vai ver que a religião tem uma característica, ela empurra o homem para ter coragem de sair do anonimato, de sair de trás dos seus atos que na verdade eram e são imorais. Você já viu que todo ser humano carrega por trás de si muitos atos imorais? Eu estou falando com você que está em casa e sabe perfeitamente que a minha vida e a tua vida tem atos que não são dignos de elogios. E como é que nós podemos
nos apresentar diante de Deus. Aí então se arruma algum argumento. Até dizer que não acredita em Deus também é uma forma de se ter uma religião ateísta. Mas aqui o Adão toma coragem, depois de fazer uma religião para si, e Deus diz para ele, olha, eu não aceito isso. Deus então mata um cordeiro, toma as vestes, a pele daquele animal e cobre o homem para mostrar que a religião que o homem ia fazer era do pensamento do homem, da maneira do homem, mas que não satisfazia. E como Deus tinha um programa antes da fundação do mundo, que era o programa de através do Cordeiro, por isso a Bíblia é enfática em dizer do Cordeiro que ia morrer em lugar do ser humano, então nós temos que observar que os planos de Deus nunca poderão ser alterados. E aí então nós temos um fato bastante curioso, que é o fato de Deus matar um cordeiro, pois a Bíblia diz que aqueles que haverão de ser salvos não serão pela religião fabricada, inventada pelo homem, quatro paredes, ou então idealizada, uma ideologia de boa vontade, do homem querer fazer alguma coisa para se justificar. Nada disto. Então, o que aconteceu foi que Deus tinha um plano, e tem um programa, e aqui nós temos atrás dessa figura Deus dizendo, olha, não é como você quer. Tem que ser através da minha maneira. Então, Deus veste o homem com a pele de um animal para mostrar que seria a cobertura do sacrifício de um cordeiro, ou seja, de que Cristo seria o cordeiro que tomaria os nossos pecados e morreria em nosso lugar, como aquele cordeiro morreu para cobrir a falha de Adão. Então, o capítulo seguinte é o capítulo 4, e nós vamos ver como é que o homem toma esta ideia. Preste atenção que novamente você vai para o capítulo 4, no capítulo 3 você tem a ideia do homem de fazer folha de figos e se cobrir. No capítulo 4 você tem claramente a figura de um Abel. Por isso, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, Paulo disse que Abel, divinamente inspirado, ofereceu um cordeiro. Veja que o capítulo 3 é Deus matando um animal e aqui no capítulo 4 o Abel mata um cordeiro. Aquilo encaixou perfeitamente. Isto é a prova profética de que alguns seres humanos encontrariam a vontade de Deus e que outros dariam o seu próprio jeito. Aí você tem o Caim. E o Caim você tem ele fazendo da sua maneira. Como foi que ele fez? Ele tomou os frutos da terra. Ele trouxe o produto da terra, os frutos. Olha que o Adão fez com folha de figos e aqui está o Caim fazendo com os frutos da terra. Flores, um altar muito bonito, muito atrativo. Como a religião de hoje tem que ter alguma coisa para atrair o povo. E se você olhar a maneira que Deus fez com Abel, ou que Abel prestou uma adoração a Deus, foi uma maneira rústica, um animal sangrando, morrendo em cima de uma pedra. Não tinha nenhuma beleza ali. Mas a religião tem que trazer alguma coisa. Se algum pregador aparece na televisão e não traz uma proposta oferecendo às pessoas alguma novidade, alguma motivação, as pessoas não irão atrás dele. Olha, tem cura. O povo se motiva porque estão doentes e o sistema de saúde do país é falido. Olha, tenho solução de problemas para você, você que está quebrado financeiramente. Então, daqui um pouquinho, se motivam e correm atrás
daquele objetivo. Outro diz, olha, nós temos uma sociedade maravilhosa, você vem, nós temos aqui futebol sem cachaça, sem drogas, nós temos aqui os piqueniques, temos aqui os encontros de casais, temos corais e temos os jograis e as peças teatrais e o povo, então, atrás de um entretenimento, em nome de que aquele ato de ser religioso, de ir à igreja e ter um compromisso com aquele clube social, daria a eles a oportunidade de serem aceitos, que Deus esqueceria suas mazelas e seus pecados, porque eles vão a algum lugar que lhes atraiu. Na verdade, isto não satisfaz. E nós vamos encontrar que tudo o que está acontecendo na sociedade presente teve, na verdade, um princípio no livro de Gênesis. Então, nós temos aqui também o fato da religião elaborada por homens e um meio provido por Deus para a adoração. A única maneira que Deus aceita e sempre, em toda a Bíblia, do Gênesis a Apocalipse, Deus só se encontrará com o homem debaixo do sacrifício de sangue. Isto por quê? Porque a revelação das Escrituras é uma coisa que nunca será super enfatizada. Ela é uma coisa sublime. Ela não se supera nunca. Você vai buscar. Um senhor me escreveu dizendo, mas esse Deus seu tem sede de sangue. Não é que Deus tenha sede de sangue, é que o pecado original, o pecado que dá início a todos os outros pecados, então o pecado original, ele foi cometido assim. Primeiro, por um ato de incredulidade. A Eva duvidou do que Deus falou. Isto se chama incredulidade. A prática foi um ato sexual. A serpente, um animal entre o homem e o chimpanzé, que falava, não era a cobra, o ofídeo que nós temos hoje que se arrasta. Não, mas este animal astuto enganou e seduziu a Eva. Você sabe o que é quando um homem engana e seduz uma mulher? Então, entre o homem e o chimpanzé tinha um ser que era semelhante ao homem, e a única diferença é que ele não tinha alma e ele era até mais bonito do que o homem, de uma estrutura atlética, de um superfísico, porque a Bíblia vai mostrar um pouquinho na frente no livro de Gênesis de onde se origina os gigantes. E qual é a razão de toda esta estrutura e da atração feminina? Sabe? Porque os filhos deste cruzamento vão ser belíssimos e vai arrastar o mundo para o dilúvio. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Então, o Caim é a figura da religião falsa, que quer agradar a Deus através de atrativos, porque o altar era bonito. Se olha com o olhar humano, natural, qualquer pessoa diria, escolha um destes altares. Qual você escolheria? Um cordeiro que tinha sido morto, sangrado em cima de uma pedra, ou um com flores e bastante frutas e frutos da terra ali? Qual era o mais bonito? Qual era o mais atrativo? Mas qual é que estava alinhado com o programa de Deus? Então, quando eu disse que o pecado original iniciou-se com o sexo, com Eva sendo deflorada, então foi uma gota de sangue. Então, o sangue precisa agora de sangue para pagar o pecado. Por isso a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, porque o pecado original foi sangue. Não é que Deus é sanguinário, não é que Deus tenha prazer e goste de sangue, mas Ele está pagando aquilo que a humanidade fez. Então nós temos aqui, na figura do Abel e do Caim, a figura de duas igrejas, e estas duas igrejas são as únicas que existem no mundo hoje. Olha,
Não existe mais do que duas igrejas na Terra. Uma é verdadeira e a outra é falsa. Para você entender a subtileza, sabe, a sagacidade, a perspicácia de Satanás, que induziu a Eva ao pecado, induziu Caim a fazer aqui uma religião falsa, você terá que entender isto para que você veja, então, como é que a Bíblia é tão perfeita e tão harmônica nas suas colocações. E você vai ver que é difícil entender a Bíblia lendo apenas os quadros, mas você vai entender que o Espírito Santo vem e monta o quebra-cabeça e diz, está aí a solução. Então você percebe claramente que Satanás, na sua subtileza, na sua perspicácia, ele colocou a falsa igreja, olha, dividiu ela e picou ela igual a dona de casa pica cebola. Pega uma cabeça só de cebola e faz milhares de pedacinhos. E se você juntar todos aqueles pedacinhos, são cebola. E se você pegar cada uma destas igrejas, hoje que você conhece, uma nessa esquina, outra na outra, uma com um nome, outra com outro nome, e quando você junta, você vai ver que é tudo farinha do mesmo saco. Você vai encontrar que todas elas estão dentro de um fundamento falso. Isto é o que faz a falsa religião. O que é que faz a falsa religião, pastor? Sabe o que é? É a ideologia humana, que na verdade é humana porque é manifestada através do homem, mas na verdade é satânica. E o homem é apenas o instrumento pelo qual o diabo usa para manifestar aqui na terra seus intentos. Por quê? Porque eu disse que é satânica, porque ela é uma afronta ao programa de Deus. É o que eu estou querendo dizer. Qualquer igreja que suas doutrinas, seus ensinamentos, sua maneira de comportar-se for contrária à Bíblia Sagrada em qualquer ponto, saiba que aquela igreja é falsa, é um pedacinho da falsa igreja que se você seguir, você vai ver que ela começa com Caim, daqui um pouquinho ela passa dentro da Arca de Noé e vai lá para o Vale do Sinar e lá edifica uma maneira de fugir da destruição, da ira de Deus, e você vai ver que constrói uma torre e daqui um pouquinho se divide as línguas e daqui um pouquinho ninguém entende mais um ao outro. Você sabe que a religião não há uma igreja que fale em consonância com a outra. Tudo está dentro de uma distorção muito grande. Qual é o problema? E segue então desde a Torre de Sinar e a dispersão pela face da terra, e aí as religiões se multiplicam. Se multiplicaram e continuarão se multiplicando até chegar ao último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. E lá no livro do Apocalipse você regressa ao Gênesis, porque o Apocalipse te remete de volta para o Gênesis dizendo, olha, cuidado com o mistério da grande Babilônia. A mãe é uma mulher, enquanto não gera filhas, ela é mãe. Quando ela é solitária, só ela é apenas pode ser uma esposa, ou pode ser uma prostituta, ou pode ser uma mulher sem filhos ou solteira, mas quando ela gera outros filhos, ela é mãe, outra pessoa. E aí você tem, então, a geração e a multiplicação, desde o Concílio de Nicéia, quando nós vemos a igreja se reorganizar, e ali criou-se duas vinhas, e nós estamos vendo o protestantismo e o catolicismo, e daqui a multiplicação, e quando você junta, tudo é a mesma coisa. Que situação terrível! O quanto nós precisamos de Deus e de tirar a fé, tirar a nossa visão e a nossa fé da igreja e voltar para a palavra. Porque fora da palavra, a palavra é a expressão do caráter, da personalidade de Deus.
Mas a igreja é a cara do diabo, com suas distorções e seus enganos e sua beleza atrativa, mas por trás tem uma trajetória e um final terrível, que é a perdição. Quero falar aqui, porque meu tempo já vai se extinguindo dentro deste bloco, dentro deste programa, mas eu quero lembrar a você aqui uma coisa interessantíssima. Não se esqueça nunca, a falsa religião, ela é baseada no engano do pensamento, da boa vontade, da maneira. E você vê que Deus vem e diz assim, não é assim. E eu quero dizer para você, não é assim. Porque Deus está dizendo através da palavra, não é assim. Não é assim, olha. Por exemplo, não é porque nós estamos vivendo numa época moderna que você deve vestir-se modernamente conforme as artistas das novelas e os moldes dos figurinos que os estilistas, na sua maioria homossexuais, desenharam para as mulheres. Não é assim. Você não pode acreditar em um batismo nos títulos quando a Bíblia diz que é em nome do Senhor, o único nome pelo qual somos salvos. Não é assim, porque esta é uma época do movimento feminista que você deve aceitar uma mulher na plataforma como pregadora. Isto tudo faz parte da conjuntura de uma falsa igreja. Não é assim, crendo em 3 pessoas distintas. Não existe trindade na Bíblia. Mas isto é o que Deus disse para Caim. Seu altar está errado. Sua fé está errada. Sua igreja está errada. Sua religião está errada. E Caim irou-se. Você está irado também? Quer desligar a televisão? Você ficou irado? Ou você quer então mudar o seu altar e fazer conforme a Bíblia Sagrada? Eu termino aqui convidando você para orar, porque meu tempo acabou. Mas vou continuar com assuntos nos outros programas. Pai, em nome de Jesus, o Cordeiro que morreu, derramou sangue em nosso lugar, eu peço em favor do povo que assiste esta programação, que haja no coração deles uma oportunidade para mudança, para arrependimento, para adoração verdadeira e, consequentemente, o abraço e a aceitação do Senhor. Abençoe os lares e as famílias. Cuida de cada um, da saúde, dos negócios, da família. Senhor, sobretudo das nossas almas, para a vida eterna. No nome de Jesus oramos.